Você já parou para pensar que talvez o próximo passo da sua jornada não seja sobre adicionar algo novo, mas sobre subtrair? Você construiu uma vida, alcançou metas, seguiu o roteiro, mas, na quietude da sua mente, ainda existe uma pergunta silenciosa, uma sensação de que algo não se encaixa completamente. Você sente o peso de identidades passadas, de expectativas que um dia fizeram sentido, mas que hoje parecem uma âncora, te prendendo a um lugar que não é mais seu. E se a verdadeira liberdade não estiver em se tornar mais, mas em finalmente se permitir ser menos, menos do que os outros esperam, e mais de quem você realmente é, fique comigo nos próximos minutos, porque eu não vou te entregar mais uma fórmula mágica ou um novo hábito para você se cobrar. O que eu te proponho é um caminho diferente, um detox da alma. Juntos, vamos fazer as perguntas certas para identificar e, gentilmente, abandonar as crenças e os rótulos que não te servem mais. A promessa não é uma transformação barulhenta, mas uma libertação silenciosa que te trará uma profunda sensação de leveza e clareza. Ao final deste vídeo, você terá um mapa para se reconectar com a sua essência e a coragem para construir uma vida que, talvez pela primeira vez, seja verdadeiramente sua. Essa busca por mais é uma das narrativas mais poderosas da nossa cultura. Desde que nascemos, somos ensinados que o progresso é uma linha reta ascendente. Mais conhecimento, mais diplomas, mais amigos, mais seguidores, mais conquistas, mais bens. Nós aprendemos a construir nossa identidade como um colecionador constrói sua coleção, peça por peça. Este é o trabalho do que eu chamo de ego acumulador. Ele acredita que o nosso valor está na soma das nossas partes externas. Então ele acumula, ele anexa a si um cargo, uma relação, uma conquista, uma opinião, uma filosofia e apresenta essa colagem para o mundo como se fosse eu. O problema é que essa identidade é um castelo de cartas. É Frogel. Depende da validação constante dos outros e do sucesso contínuo. E no fundo, nós sabemos disso. É por isso que surge a ansiedade, a sensação de ser uma fraude, a síndrome do impostor. Estamos exaustos porque passamos o dia inteiro sustentando essa estrutura pesada e complexa. Estamos tentando decorar lindamente uma casa que, no fundo, sentimos que não é nossa. Essa busca por adicionar mais coisas é, na verdade, uma tentativa de abafar uma verdade desconfortável, um sentimento de vazio. Mas e se esse vazio não for algo a ser preenchido? E se ele for, na verdade, um espaço a ser revelado? O caminho que proponho é o oposto. É parar de adicionar e começar a subtrair. É parar de construir e começar a escavar, para encontrar o terreno firme e sólido que sempre esteve sob os escombros. Um terreno que não depende de nada externo. A serenidade do ser, em vez da felicidade do ter. Então, como começamos essa escavação? Como mapeamos essas camadas que não são nossas para que possamos gentilmente deixá-las de lado? O processo começa com uma honestidade brutal, mas amorosa. É um trabalho de arqueólogo da própria psique. A primeira camada, a mais externa, é a dos rótulos sociais e profissionais. São os identificadores que usamos no nosso crachá, no nosso perfil de rede social, nas conversas de elevador. O médico, a advogada, o empreendedor, a artista, a mãe perfeita, o bom filho, são papéis e são úteis, claro. Eles nos ajudam a navegar pelo mundo, mas o perigo acontece quando nós nos fundimos com eles, quando a nossa autoestima se torna dependente deles. Eu te convido a fazer uma pequena pausa e se perguntar: quem é você quando tira o crachá? Se o seu cargo, a sua principal função, fosse tirado de você amanhã, que parte de você sentiria que morreu junto? Que histórias você conta sobre si mesmo para os outros? São histórias sobre o que você faz? Ou sobre quem você é, na sua essência, sem os títulos? Não há necessidade de responder agora. Apenas deixe a pergunta ecoar. Perceba a diferença sutil
entre a sua função e o seu ser. Sinta o peso e a fragilidade de uma identidade que se apoia apenas nisso. Agora, vamos um pouco mais fundo, para a camada intermediária, as crenças herdadas e sociais. Pense nelas como um software rodando silenciosamente no seu sistema operacional mental. São as verdades sobre a vida que você absorveu da sua família, da sua cultura, da escola, sem nunca ter parado para questionar. A crença de que o sucesso exige sacrifício e sofrimento. A crença de que a segurança financeira só pode vir de um caminho profissional, tradicional. A crença de que o amor precisa seguir um roteiro específico para ser considerado real. A crença, talvez a mais perigosa de todas, de que o seu valor como ser humano está diretamente ligado à sua capacidade de ser produtivo. É como um peixe que não sabe que está na água. Essas crenças são a água da nossa mente. E para nos libertarmos, precisamos primeiro nos dar conta de que estamos molhados. Então a pergunta aqui é: qual definição de uma vida boa você está perseguindo? Essa definição é genuinamente sua? Ou é um eco da voz dos seus pais, dos seus avós, dos seus professores, da sociedade? Quais eram as regras não ditas sobre dinheiro, trabalho e relacionamentos na casa em que você cresceu? Que medos surgem quando você apenas contempla a ideia de viver de uma forma que desafia essas regras? Novamente, sem julgamento, apenas observe. Traga essas regras para a luz da sua consciência. E isso nos leva à camada mais profunda e talvez a mais sutil de todas: o apego à sua identidade passada. A nossa mente ama uma boa história e nós somos os personagens principais da nossa. Muitas vezes, nos apegamos a essa narrativa com unhas e dentes. Seja uma história de triunfo. Eu sou a pessoa que superou aquilo. Eu sou aquele que teve aquela grande ideia. Ou, o que é mais comum, uma história de sofrimento. Eu sou alguém que foi ferido. Eu sou o resultado de uma infância difícil. Eu sou uma pessoa que não tem sorte no amor. Quando nos definimos por estes eventos, nós os cristalizamos. Nós transformamos o passado, que é fluido e já se foi, em um monumento estático no centro da nossa vida presente. E cada decisão, cada interação, se torna uma reação a esse monumento. A questão aqui é transformadora. Se você não pudesse mais contar a sua história de superação ou a sua história de sofrimento, quem você seria agora, neste exato momento? Que comportamentos na sua vida hoje ainda são ecos de eventos que aconteceram há 5, 10, 20 anos? Você está carregando o seu passado como uma identidade que te define, ou como uma série de lições que te informam? A diferença é a diferença entre ser um prisioneiro da sua história e ser um estudante. Sei que este mapeamento pode parecer denso, até mesmo desconfortável, mas a consciência é o primeiro passo para a liberdade. E agora que trouxemos algumas dessas camadas para a luz, o que fazemos com elas? Como começamos na prática o detox? Eu quero te oferecer 2 técnicas muito simples, mas profundas, ferramentas gentis para esse processo de deixar ir. A primeira é a escrita terapêutica. Eu a chamo de a carta de despedida. Pegue um papel e uma caneta, ou abra um documento em branco. Escolha um rótulo, uma crença, uma identidade do passado que você identificou e que sente que não te serve mais, e escreva uma carta para ela, como se ela fosse uma pessoa que morou com você por muito tempo e de quem você está se despedindo. Comece com reconhecimento e gratidão. Isso é crucial para que sua mente não crie resistência. Por exemplo, querida crença de que eu preciso ser perfeito para ser amado, obrigado. Obrigado por ter me protegido do julgamento por tanto tempo. Obrigado por ter me motivado a alcançar coisas incríveis. Em seguida, com gentileza, explique por que o tempo de vocês acabou. Mas hoje, percebo que você me custa a minha paz. Você me impede de ser espontâneo, de me conectar de verdade com as pessoas. Você me causa uma ansiedade que eu não quero mais carregar. E por fim, termine com uma declaração de libertação. Por isso, com amor e gratidão por tudo que você foi, eu te libero. Eu escolho te deixar ir. Agora,
eu me dou permissão para ser humano, para errar, para ser amado por quem eu sou, não pelo que eu faço. Faça isso para cada identidade que sentir que te pesa. É um ritual poderoso de fechamento. A segunda técnica é um treino diário para a mente. É a meditação da observação sem apego. Imagine que a sua consciência é um céu azul, imenso, aberto, sempre em paz. Seus pensamentos, suas emoções, suas identidades são apenas nuvens que passam por esse céu. Você não é as nuvens. Você é o céu que as observa. Então, durante o seu dia, quando um pensamento ligado a uma velha identidade surgir, como "eu sou um fracasso", em vez de acreditar nele e mergulhar na emoção que ele traz, simplesmente o nomeie mentalmente. A nuvem do fracasso está passando. Ou, olha, aí está a nuvem do medo de não ser bom o suficiente. Apenas isso. Não brigue com a nuvem. Não a analise. Não tente expulsá-la. Apenas a observe passar. Esse simples ato de nomear e observar cria um espaço, uma distância. E nessa distância reside a sua liberdade. A cada vez que você faz isso, você enfraquece o poder da nuvem e fortalece a sua conexão com o céu. E o que acontece quando praticamos isso? O que acontece quando as camadas começam a se dissolver? O que encontramos nesse espaço? Muitos temem o vazio, mas o que você vai descobrir não é um vazio de ausência, é um silêncio fértil, um campo de potencial puro. A primeira coisa que você vai sentir é uma leveza quase física, como se você tivesse tirado dos ombros uma mochila cheia de pedras que nem sabia que estava carregando. O ruído mental constante, a voz do crítico interno, começa a diminuir. E nesse silêncio que emerge, você começa a ouvir outra voz, mais sutil, mais sábia, a sua intuição. A clareza surge. Você começa a saber, sem saber como sabe, o que é um sim para você e o que é um não. Você passa a agir, não por obrigação ou para manter uma imagem, mas por um impulso que vem de dentro, um impulso autêntico. A alegria que você encontra não é a felicidade barulhenta de uma conquista, que logo desaparece. É uma alegria serena, a paz de estar em casa consigo mesmo. Ao se permitir ser ninguém, ninguém em particular, sem a necessidade de um rótulo fixo, você, paradoxalmente, ganha a liberdade para ser tudo, para ser fluido, para ser curioso, para se reinventar a cada momento. Não por necessidade, mas por pura alegria de viver. Você deixa de ser uma estátua e se torna um rio. Lembre-se, o objetivo da vida não é acumular títulos e rótulos para a sua lápide. É despir-se, em vida, de tudo que não é você, para que a sua essência possa finalmente brilhar, para que você possa viver de verdade, antes de partir. E agora, eu te convido a um ato de coragem silenciosa. Se esta mensagem ressoou em você, se você sentir o chamado, compartilhe nos comentários uma única palavra, um rótulo, uma crença, uma identidade que você se sente pronto para pelo menos começar a questionar a partir de hoje. Não precisa de explicação. Este espaço aqui é nosso, um lugar seguro para testemunharmos, em silêncio, a jornada uns dos outros. Sua coragem pode ser a permissão que outra pessoa precisava. E se esta nossa conversa profunda fez sentido para você, se você busca mais espaços como este para sua jornada de autoconhecimento, considere se inscrever no canal. Seria uma honra continuar essa caminhada junto com você.